alegria, louvar ao Senhor por um nascimento, louvar ao Senhor por uma vitória, louvar ao Senhor por um novo emprego, louvar ao Senhor por uma conquista, mas também louvar ao Senhor nos momentos de dor, também louvar ao Senhor nos momentos de tristeza. O Salmo 42 é um salmo dedicado, ou pelo menos a maior parte dos historiadores, e por isso que a sua Bíblia traz esse título, é dito que ele foi escrito pelos descendentes de Corá, ou pelos filhos de Corá, mas não diretamente os filhos, mas os descendentes. E para quem lembrar, para quem tiver uma memória muito boa, Corá foi um atribulado enquanto o povo estava caminhando no deserto. Ele foi aquele que questionou a liderança de Moisés. Ele foi aquele que, por questionar a liderança de Moisés, pagou o preço, pagou o preço da sua vida, por ter questionado aquele que Deus havia colocado como liderança na frente do povo. Mas apesar disso, ao que parece, os seus descendentes sobrevivem a essa rebelião chamada rebelião de Corá. E agora os seus descendentes, por fazerem parte da família de Levi, eles se tornam levitas, louvam ao Senhor, adoram ao Senhor. Deus restaura essa família, Deus restaura a adoração nessa família. Diante de uma tragédia que aconteceu com o antepassado deles, o Senhor restaura eles. E eles são colocados em uma situação de adoração, de louvor, de engrandecimento ao nome do Senhor. Só que essa não é a realidade do Salmo 42. Porque no Salmo 42, ao que parece, eles estão distantes de Jerusalém, estão distantes da possibilidade de adorar a Deus. Muito provavelmente, esses descendentes de Corá faziam parte daqueles que foram levados cativos à Babilônia. Faziam parte de um grupo, de um povo, de uma nação, que mesmo sendo nação de Deus, por desobediência, estava longe da vontade de Deus, longe dos propósitos do Senhor, e agora estava vivendo longe também do templo e longe da adoração que eles estavam acostumados a vivenciar. Esse é o Salmo 42. E bem parecido com o meu coração e com o seu coração, porque eu sei que você também é assim como eu sou, o autor ou os autores do Salmo 42, eles revelam a nossa facilidade de sermos inconstantes. É muito comum você ver, e eu vou destacar isso conforme a gente estiver lendo, conforme a gente estiver falando nesse texto. É muito comum você olhar para o Salmo 42 e perceber que o autor desses salmos vive momentos distintos em um mesmo capítulo. Ele é o autor do capítulo 42 e do capítulo 43 também, mas nós vamos ler apenas o 42. Mas você vai perceber que, igualzinho a mim e a você, o autor desses salmos vive altos e baixos. Ele vive momentos de adoração e fé incríveis, mas também vive momentos de questionamentos gigantescos. Você provavelmente, ano passado e no começo desse ano, teve a oportunidade de exercitar e manifestar a sua fé. Diante de muitas dificuldades que você viveu nos últimos tempos, eu tenho certeza que você passou por dias em que você disse, nós vamos vencer essas batalhas em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você passou por momentos em sua vida que a fé cresceu em seu coração e o Espírito Santo se manifestou dentro de você e você disse, eu vou superar isso, nós vamos passar por isso, a minha família vai passar por isso. Mesmo que alguém se perca, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, nós vamos continuar louvando ao Senhor e na presença do Senhor. Você viveu dias assim, amém? Mas você também viveu dias de chorar no travesseiro. Você também viveu dias de lamentar a perda, de lamentar a doença. Você também viveu dias de tristeza por não poder frequentar o templo. Você não passou por dias assim também? Quem passou diz amém. Passou. O autor desse salmo também. Eu quero ler com você a palavra de Deus que diz: como a corça anseia pela escorrente das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está seu Deus? Pois me lembro de como eu andava com a multidão dos adoradores, à frente do cortejo, que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Porque você está tão abatida, ó minha alma?
Por que está tão triste? Espera em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá a vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Porque você está abatida, ó minha alma, porque está tão triste. Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, estamos em sua presença e diante da sua palavra. Eu te peço, ó Senhor, que seja o Senhor falando. Não tenho, Senhor, competência, Senhor, para falar de mim mesmo e transformar corações e exortar vidas, mas o teu Espírito Santo tem essa competência. Então que seja Ele, Senhor, falando a nós essa noite. E quando o Senhor falar a nós, que os nossos corações, a começar pelo meu e dos meus irmãos, estejam abertos e sensíveis à sua voz. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esses levitas que estão distantes, por algum motivo, e a maior parte crê que eles estavam no cativeiro, que estavam sem a possibilidade de louvar ao Senhor, que é a semelhança de outro salmo que nós vamos estudar nos nossos estudos bíblicos. As pessoas choravam e lamentavam pelo fato de não poderem louvar ao Senhor no templo, pelo fato de que as pessoas até pediam para que eles cantassem, mas o coração deles estava tão triste, tão abatido, que eles não tinham condições de louvar ao Senhor. Eu já passei por momentos assim. Eu já passei por dias em que olhava para o lado e via meu irmão adorando, mas eu não conseguia adorar. Eu já passei por dias parecido com esse que nós vivemos na nossa igreja, esse ambiente favorável à adoração, esse ambiente favorável a nos prostrarmos diante de Deus, mas eu já passei por dias assim, inerte. Eu já passei por dias em que parecia que eu estava adormecido, o meu coração, a minha fé estavam adormecidas, porque havia tristeza no meu coração, porque o meu coração estava abalado pelas circunstâncias que estavam ao meu redor. E eu peço todo dia ao Senhor que eu seja um adorador de verdade, nos momentos alegres e nos momentos tristes também, para que eu não possa viver momentos como esse que eu vivi, e momentos como o que o salmista está vivendo. O que a gente observa nesse texto é um conflito entre fé, adoração, crença e descrença, entre momentos de alegria e momentos de tristeza e de questionamento. Ele afirma logo no começo que o coração dele anseia por Deus, como a corça anseia pelas correntes das águas. Eu já ouvi muitas ilustrações sobre as corças, e algumas delas eu acredito e outras eu não acredito, quando vem de uma pessoa que conhece bem. Mas eu estava vendo na Discovery um dia desse, falando sobre a corça. A corça é um animal parecido com um cervo, né? Parecido com um veado, só que ele é menor, ele é de menor estatura, ele não cresce tanto quanto um cervo, não tem aqueles galhos tão grandes, mas ele é um animal que corre muito. E o que eu estava vendo, a reportagem, o documentário que eu estava vendo, mostrava que eles, quando estão muito sedentos, eles correm assim, de uma maneira muito ansiosa à corrente das águas. E quando eles percebem, em alguns lugares que tem essas corças, que o rio foi encanado, foi deixado subterrâneo, eles conseguem sentir a água passando por baixo. E deu muita pena no noticiário, vendo eles se curvando assim no chão, ansiosos por beber aquela água que eles não conseguiam mais ter acesso. Isso deixou meu coração triste, percebendo, olha o que o ser humano faz, né? Tira o acesso aos animais de terem a água para beber, para saciar a sua sede.
E aí, quando aqueles animaizinhos deitavam no chão, percebendo que a água estava passando por baixo, mas eles não tinham acesso, eles ficavam muito atribulados, eles ficavam muito revoltados com aquilo. Dava para perceber que o coraçãozinho deles ficava angustiado, porque eles sabiam que a água estava perto, mas não conseguiam ter acesso a essa água. E o salmista vai dizer: assim como a corça anseia pela água, assim como ela busca desesperadamente saciar a sua sede, assim o meu coração está de Deus. Há algum tempo atrás, e foi inclusive na pregação que a irmã Luana se converteu, eu falava da necessidade de nós nos hidratarmos de uma maneira correta, baseado no texto que Jesus chega diante da multidão e fala: eu sou a água viva, eu sou aquele que pode saciar a sede do coração de vocês. Mas vocês estão perdendo tempo tentando saciar a sua sede com coisas que não vão preencher o vazio que há no coração de vocês. Na ocasião, e a irmã Luana lembrou disso há algum tempo atrás, eu até mencionei que quantas vezes nós estamos em um lugar público, debaixo desse sol que faz no Rio de Janeiro, e aí a gente sente sede, e na nossa ânsia de saciar a nossa sede, ao invés de beber uma água, a gente compra uma Coca-Cola. Quem já não viveu essa experiência, né? E aí a gente bebe a Coca-Cola, paga pela Coca-Cola, bebe a Coca-Cola, e depois de beber a Coca-Cola descobre que a nossa vontade foi saciada, mas a sede não foi, porque Coca-Cola não mata a sede. A gente não bebe a Coca-Cola e continua querendo beber mais. É por isso que uma garrafa de 2 litros acaba rapidamente na mão de alguém como a Luciana, que gosta ou gostava, né, de beber Coca-Cola. Porque ela não sacia a sede. Se você, ao invés de beber a Coca-Cola, bebesse meio litro de água, 500 ml de água, você teria a sua sede saciada, provavelmente, mas a Coca-Cola não sacia. E ele está dizendo: olha, o meu coração, ele anseia por Deus, ele deseja Deus, porque ele já percebeu que é Deus que pode saciar, que é Deus que pode preencher, é Deus que pode tapar aquilo que existe em nós, que é um anseio, uma carência, uma necessidade, que só Deus pode suprir. E aí, nesse momento ainda baixo, lembra que eu falei que esse texto é composto por altos e baixos? Ainda no momento baixo, ele vai dizer: eu tenho sede de Deus, e dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento. Eu sei que não foi você que escreveu esse texto, mas eu sei que em alguns momentos da sua vida bem que poderia. Em alguns momentos do seu dia a dia, da sua rotina, você poderia ter escrito algo parecido. Porque a realidade da sua vida é essa realidade. Ele vive esse momento de contrição dizendo: eu só tenho chorado. O povo vê sorrisos, mas Deus e você sabem que as lágrimas correm do seu rosto. As pessoas ao seu redor veem as piadas que você conta para disfarçar a tristeza que está dentro do seu coração. Veem a postagem alegre que você coloca nas redes sociais, enquanto no seu interior o que acontece é que as lágrimas têm sido o seu alimento. Ele anseia pelas águas, mas o que ele tem vivido não é alguém que bebe a água de Deus e sacia a sua sede. É alguém que está bebendo lágrimas. É alguém que está tentando se saciar com lágrimas, e lágrimas também não saciam sede. Porque enquanto você está se desidratando, você está tentando hidratar, e quem já molhou os seus lábios com lágrimas sabe que não sacia a sede como a água. Obrigado, irmão. O irmão adivinhou. Eu acho que tanto falar de água, o irmão imaginou que eu estivesse também sedento. A palavra de Deus vai nos dizer que ele fala: as lágrimas é que tem sido o meu alimento. Mas num momento de muito desespero, ele vai se lembrar daquilo que ele tem ouvido das pessoas. Aliás, nesse tempo de pandemia, eu confesso para os irmãos, eu parei de ver noticiário já faz algum tempo. Porque eu sei que alguns irmãos gostam de ficar informados, como aqueles que dizem: eu preciso ver esse tipo de programa para saber como o mundo está violento. Aí liga a televisão naqueles não sei o que direto, linha direta, não sei o que, daqueles programas que mostram lá, igual aquele jornal O Povo de antigamente, que mostra lá o assassinato, o marido, não sei o que. Eu confesso para os irmãos que há muito tempo eu seleciono muito bem aquilo que eu vou ver. Pesquiso com muito carinho as notícias que me interessam, porque as notícias têm sido muito ruins. E as coisas tendem a piorar, porque o mundo caminha cada vez mais a passos largos para longe de Deus.
Eu queria muito chegar para os irmãos e falar, irmãos, daqui a pouco isso tudo vai passar e nunca mais a gente vai ter uma pandemia como essa, mas eu não tenho a capacidade ou o know-how de dizer isso para os irmãos. Eu não posso dizer para você que a ânsia e o seu sofrimento de hoje não vão se repetir no futuro. Eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer para você é mais ou menos o que esse salmista diz, que espere em Deus, porque você ainda o louvará. Isso eu posso dizer. Ele está questionando o fato das pessoas ao seu redor, a reportagem, os amigos desesperados, dizerem para ele assim, onde é que está o seu Deus? Porque as pessoas têm expectativas erradas de Deus, e elas querem nos convencer de que nós também precisamos ter as mesmas expectativas erradas. E que expectativas erradas são essas? As pessoas acham que Deus é um gênio da lâmpada. Muita gente acha que Deus é obrigado a cumprir todo o seu querer e a sua vontade. As pessoas que não servem a Deus acham que você, por ser servo de Deus, em um pedido, esfregando a sua Bíblia, você pode pedir a Deus qualquer coisa e Ele é obrigado a te atender, porque afinal de contas você é servo de Deus. Irmãos, você é servo, o rei é Ele, o soberano é Ele, então não crie expectativas diferentes da vontade de Deus para a sua vida. Mas Ele não entende isso. A gente viu no estudo de quarta-feira que eles têm uma revelação progressiva de Deus, né? Os salmistas, os compositores dessas canções, eles não tinham um entendimento que a gente tem de Deus hoje, ou pelo menos que a gente deveria ter hoje. E é por isso que ele olha para essa circunstância e se questiona, porque os amigos, as pessoas ao redor, estão questionando ele, dizendo, onde está seu Deus? Alguém aqui já ouviu essa frase de outra pessoa? Eu já ouvi. Diante de uma situação muito difícil, eu escutei alguém dizendo para mim, onde está o seu Deus? Há algum tempo atrás, a cantora Isla perdeu um de seus filhos, e eu lembro que na postagem onde ela colocava que ele havia falecido, e usava o texto bíblico que dizia, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro que o comentário que estava em primeiro lugar, por causa das reações e por causa dos contra-comentários, era alguém que perguntava, onde está o seu Deus? E é claro que muito crente foi lá e respondeu esse comentário. Onde está o seu Deus? O nosso Deus está em seu trono, reinando poderosamente sobre nós. Toda vez que alguém lhe perguntar onde está o seu Deus, você diz, o meu Deus está reinando. Não foi pego de surpresa, sabe de todas as coisas, está no controle de tudo. E ainda que um servo seu venha morrer, ele morre para viver na presença de Deus eternamente. Onde está o seu Deus? Está reinando. Essa é a nossa resposta. E ele se questiona, onde está o seu Deus? E aí ele vai fazer um dos questionamentos que mais me sensibilizou quando eu li esse texto. Porque ele fala assim, Senhor, as pessoas me perguntam onde está o meu Deus. E no meu coração uma tristeza muito grande, porque eu lembro, quando eu ia no templo, louvar ao Senhor na multidão, e com os instrumentos tocando, a gente cantava louvores de ação de graça. Vai dizer, eu vou falar de novo, não foi você, mas poderia ter sido você que escreveu isso. Ano passado, quando fechamos as igrejas, primeiro culto com a igreja fechada, o irmão Alex e eu naquele gabinete. Alex com o violão, depois no meio do culto, Tereza chegou para ajudar a gente a cantar, Vitória veio no outro também, ela veio no primeiro, não lembro bem, e a gente ali louvando ao Senhor, acostumado a ter 250 pessoas louvando, éramos 4. Se fosse 6, poderia ser igual a capa do livro, né? Éramos 6, mas éramos 4. Louvando ao Senhor ali com alegria no nosso coração, mas ao mesmo tempo com aquele sentimento ruim de que na semana anterior nós estávamos aqui numa abertura de missões com 250 pessoas adorando ao Senhor, e aí não fui eu, mas eu poderia ter escrito, Senhor, estou com saudade de adorar na multidão, com os instrumentos tocando, com o povo cantando. O pessoal que está em casa agora deve estar concordando comigo, você que não vem desde o começo da pandemia, você deve estar morrendo de saudade de estar aqui entre nós. Você deve estar com o coração apertado, por mais que a live ajude muito nesse processo de você estar em culto junto conosco. Você sente falta de estar aqui, porque não é a mesma coisa. A gente aqui tem uma outra sensibilidade do negócio. A gente estava conversando com o Alex há pouco tempo atrás, ele falou o quão difícil é levar esse ambiente
falando do sol, né, para as pessoas que estão em casa. Às vezes a gente fala leitura responsiva, aí vocês podem se esgoelar aí que o povo de casa não escuta. Por isso que a gente pede para o pessoal do Ministério do Louvor falar junto, para eles falarem junto também. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque eles escutam o ministério, mas aqui eu escuto o ministério, escuto vocês cantando. Isso é maravilhoso, esse retorno, essa sensação de que o povo de Deus está adorando, o salmista está com saudade disso. E aí ele está ainda nesse momento baixo do seu salmo. Ele vai dizer: Senhor, nós subíamos à casa do Senhor cantando com alegria, agora a gente não faz mais isso. Mas em um lampejo de fé, em uma luz que vem do alto, eu tenho certeza disso, o Senhor ilumina a mente e o coração do salmista. Assim como esse lampejo agora está iluminando a sua mente e o seu coração nessa hora, eu creio assim. Ele escreve, ele diz, ele canta: por que está abatida, ó minha alma? Por que você está triste? Espere em Deus. A segunda parte do texto é maravilhosa, em Deus, mas a primeira parte é horrível, espere. Tem alguém que gosta de ouvir espere? Eu acho que não conheço ninguém que gosta. Para qualquer coisa que eu queira, se você me disser espere, eu vou esperar. Mas se você me perguntar se eu vou esperar alegre, eu vou te dizer que não. Ninguém gosta de esperar. A espera dói, porque a gente quer as coisas na hora. Desde criança é assim. Eu lembro lá em casa, minha mãe, toda vez que eu falo alguma coisa da minha mãe depois fica reclamando comigo, mas eu vou falar. Eu era criança, e aí eu sempre fui de beber muito leite, né? Eu sempre fui um bezerrinho lá em casa. 1 litro de leite por dia era para mim. Bebia um copo duplo de manhã, um copo duplo à tarde, um copo duplo antes de dormir. Acho que glória a Deus por isso, né? Por isso que agora eu virei esse boi gordo. E aí, quando na hora do meu leite, e eu não sabia preparar ainda, eu gritava: mãe, quero leite! Meus parentes contam, né? Aí minha mãe: pera um pouquinho que eu vou fazer, espera. Aí diz a minha irmã mais velha e minha mãe, né? Que eu falava assim: não, eu quero leite agora! Isso aí, ó, o Danilo já gritando também, né? Provavelmente querendo leite também. A gente não sabe esperar desde pequeno. E aí, quando a gente aprende a esperar, a gente espera, mas espera de mau humor, espera de bico. E aí o texto está dizendo assim: olha, espere, mas espere no Senhor. Acredite em Deus, não deixe a sua confiança ser atingida pela pandemia antes do seu corpo ser atingido pelo vírus. Não deixe que a angústia tome conta do seu coração. Não sofra por antecipação. Irmãos, espere em Deus. E ele está dizendo: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu creio nisso, eu declaro isso para a minha vida, irmãos. Mesmo diante da pandemia, mesmo tendo que se reunir algumas vezes com 2, 3 pessoas no gabinete para fazer um culto para que você assistisse da sua casa, eu dizia ao meu coração: espere em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Mesmo que a humanidade inteira fosse exterminada por esse vírus, e nós nunca mais nos reuníssemos nesse lugar, nós o louvaríamos e o adoraríamos no céu de glória. E lá não teria vírus e impedimento nenhum que ia cessar a nossa adoração. Se no céu de glória nada cessará a nossa adoração, o que pode haver nesse mundo que vai cessar a minha adoração? Será que pode acontecer alguma coisa na minha vida que vai fazer com que eu deseje não adorar ao Senhor? Não vai. Porque o sangue derramado na cruz do Calvário me salvou, me livrou do meu pecado, da minha angústia. Aquilo que eu não poderia me livrar sozinho, o Senhor fez por mim, derramando o seu sangue na cruz. Então não vai haver enfermidade nenhuma que faça com que o meu coração não deseje adorar ao Senhor. Um momento de alto. E aí ele vem para baixo de novo. Eu falei que ele era inconstante igual você. O verso seguinte vai dizer, verso 6: agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Ele vai começar a lembrar dos momentos em que ele lembrava da adoração, e no verso 7, ainda no momento baixo, ele vai dizer: parece que tem um mar revolto em cima da minha cabeça. Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa, e ela falou assim: pastor, eu estou passando por tanta angústia.
Sabe quando o mar está agitado, que faz aquele barulhão de onda, que às vezes a pessoa que mora perto escuta, quem trabalha perto. Eu já trabalhei perto do mar, e num dia de mar muito revolto, a gente escutava aquele barulho da onda, aquele vácuo que a onda faz às vezes, assim, né? Porque o barulho é por causa do ar, né? Faz bom. E aí ela falou assim, sabe esse barulho do mar revolto? Parece que ele está dentro da minha cabeça. Parece que ele está em cima de mim. É tanta preocupação, é tanto problema, que eu não sei mais lidar com esse tipo de situação, eu não consigo mais entender o que Deus quer da minha vida, e o salmista está dizendo a mesma coisa. Eu ouço um mar revolto, escuto as ondas, eles passam por sobre mim, parece que eu estou sendo levado. Em um dos vídeos engraçados, daquele que a gente questiona se a gente é boa pessoa, quando a gente vê um vídeo engraçado de alguém se dando mal e a gente ri, a gente se questiona se a gente é tão bom assim, né? Eu vi uma senhora, parece que ela nunca tinha entrado no mar, com muita dificuldade de sair, porque eu acho que ela estava meio embriagada, então toda vez que ela tentava sair, ela tomava um caixote, caía de novo e rolava, e parecia uma carne empanada de tanta areia que já tinha engolido, e levantava e caía de novo. Tem momentos na nossa vida que parece isso, né? Você tenta se levantar e pá, toma um caixote, e aí te arrasta de novo para o mar. Você tenta se levantar de novo, a onda te carrega para o fundo. E as pessoas que não têm muita habilidade com esse mar muito revoltado, como eu não tenho, não conseguem ficar de pé, porque as circunstâncias se repetem, o mal vem de novo, você acaba de superar uma situação, e vem uma outra situação pior ainda, e parece que há uma tempestade na sua vida. E aí você se questiona, Senhor, até quando? Eu não sei até quando, mas eu sei que Deus, o nosso Senhor Jesus, tem poder para acalmar tempestades. Ele já fez isso. E aí ele vai dizer, olha, no momento baixo, parece que tem ondas batendo na minha cabeça. E aí há um lampejo vindo do céu novamente no coração desse salmista. E ele fala assim, porém, durante o dia, eu sinto o Senhor derramar o seu amor sobre minha vida. E durante a noite, eu ainda sou capaz de cantar e de orar ao Deus que dá vida. Isso é, em todo tempo, louvar o Senhor. Ele está num momento de angústia, mas ainda assim, diante de toda essa tribulação, ele consegue perceber que o Senhor derrama o amor de Deus sobre a vida dele, e à noite ele é capaz ainda de cantar cânticos ao Senhor. E aí, vai para baixo, é uma montanha-russa. E ele vai dizer, ó Deus, minha rocha, verso 9, por que te esqueces de mim? Porque parece que não me vê, porque tenho que andar entristecido, oprimido por causa dos meus inimigos e das pessoas que vêm contra mim. E aí, repetindo o refrão dessa canção, e para encerrar, ele vai dizer, porque está tão abatida, ó minha alma. Ele olha para dentro de si mesmo, sabe quando você questiona o seu próprio coração? Sabe quando você olha para dentro de si mesmo e fala, a gente que pratica algum esporte, principalmente esportes que precisam de concentração, como é o caso do esporte que eu pratico, a gente fica, às vezes, falando com a gente mesmo. Então, eu erro uma jogada e eu fico assim, vamos lá, Samuel, se concentra, olha, você sabe como é que você tem que devolver essa bola, Daniel. Você sabe como é a maneira certa de bater. Você sabe que você tem que se movimentar. Vamos lá, se concentra. Quem ficar de pertinho de mim ali, vai achar que eu sou maluco, porque eu estou falando comigo mesmo. Olha, se concentra, vamos lá. Presta atenção no que vai acontecer. Olha, você sabe lidar com esse tipo de situação. É mais ou menos isso que ele está fazendo agora, no momento de tristeza, de angústia. Ele está olhando para dentro de si mesmo e falando, por que você está abatido, a minha alma? Olha para dentro do seu coração agora e se questiona quanto a isso. Por que você está tão abatido? Por que seu coração está tão entristecido? Olha para dentro de si mesmo e faça esse questionamento. Diga a si mesmo, por que você está tão abatido? Por que você está tão triste? Espera em Deus. Ainda voltarei a louvar meu Salvador e meu Senhor. Quem crê nisso diz amém. Amém. Eu creio também. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que foram impedidas de fazer gestos de amor. Estava falando sobre isso de manhã, né? Eu sinto vontade de dar um abraço no Derek, mas faz um tempo que eu não dou um abraço no Derek. Eu sinto vontade de dar um abraço nos irmãos.
Sinto muita saudade de ir para a porta e apertar a mão de cada um de vocês ali, a gente trocar uns vírus e a gente seguir a vida numa boa. Eu sinto, que isso acontece, né? Sempre aconteceu. Só que a gente não tinha um risco como está tendo, né? Eu sinto saudade disso. Eu sinto saudade de ser abraçado pelos irmãos. Eu sinto falta disso. Eu lembro do nosso irmão Alexandre que está se recuperando de uma cirurgia, e ele era um dos irmãos, muitos fazem isso, né? De que eu estendi a mão para apertar a mão, e ao invés de apertar a mão, ele me dava um abraço. E ele é forte, né? Ele é grande igual eu, da minha altura. Dava aquele abraço apertado, mas eu gostava daquilo, sabe? A gente se sentia amado. Eu vejo gente que está sentindo saudade de abraços, que foram impedidos de fazer isso, mas que nunca deixaram de ser abraçados pelo Senhor. Nunca. No dia que você sentiu falta de um abraço, eu tenho convicção de que Deus abraçou você. Quando a gente perde alguém muito querido, como aconteceu comigo, como aconteceu com alguns irmãos, a sensação que a gente tem é que Deus está pegando a gente no colo. Já sentiu isso? Já sentiu como se Deus tivesse... Calma, meu filho. Igual a gente faz com o Danilo, que começa a chorar, como o Jean vai fazer com o filhão dele também. O bebê vai chorar e você vai pegar ele no colo, e às vezes só o fato de pegar no colo, às vezes isso não funciona, mas só o fato de pegar no colo, às vezes o bebê se acalma, vê um rosto conhecido, um cheiro conhecido. Muitas vezes o Senhor me abraçou, e eu vejo pessoas que foram abraçadas pelo Senhor. Eu vejo uma igreja que teve que suportar portas fechadas, mas que nunca viu a porta do céu fechada. Que em todo tempo clamava ao Senhor, e a sensação que tinha era a mesma de Apocalipse capítulo 1, onde João diz que olhou para o céu e viu uma porta aberta. E quando entrou na porta, ele estava na sala do trono. A sala do trono sempre esteve aberta a nós, por mais que a porta da igreja estivesse fechada. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque eu senti a dor de uma porta da igreja fechada, mas nunca senti a carência da porta do céu aberta. Porque o Senhor sempre permitiu, através do sangue de Jesus, que essa porta estivesse escancarada para todos os que o buscam, todos os que creem nele. Eu quero dizer para você, que não faz parte desse grupo que sentiu o abraço do Senhor, que não faz parte desse grupo que lamentou a porta da igreja fechada, mas percebeu o céu aberto. Você não percebeu isso até agora. Eu quero convidar você a abrir a sua vida para Jesus, a deixar que Ele entre, que Ele seja o Senhor, o dono da sua vida. Não é um convite para você ser membro da igreja, é um convite para você ser pertencente a Cristo. É um convite para que o Senhor seja o seu Deus, o Deus seja o seu Senhor, que Jesus seja o seu dono, para que tudo em você pertença a Ele. Esse é o convite.